Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da Palavra de Deus transformando vidas. A apresentação: Pastor José Ivan. Programa Ecos do Calvário, todas as segundas-feiras, na sua Rádio Viva, FM 98,3. Apresentação, Pastor José Ivan Sampaio. Você fica ligadinho, você fica ligadinha, porque todas as segundas-feiras, de 20 às 21 horas, programa Ecos do Calvário, na sua FM 98,3, Rádio Viva. Viva com Jesus! Ecos do Calvário, Pastor José Ivan. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao de número 12. Nos diz a santa palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios,
e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai Aleluia. da eternidade, Príncipe da paz, Santo Israel. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por essa edição do programa Ecos do Calvário, deste dia 24 de maio deste ano de 2021, Senhor. Mais uma vez, Jesus amado de misericórdia, a tua vinda é certa. Menos um dia, mas menos um dia para a tua vinda. Jesus amado, abençoe, Jesus amado, a cada um de nós, Jesus amado, espírito, alma, corpo, das pessoas, Jesus amado de misericórdia, que estão do outro lado, meu Deus, meu Pai, que precisam de uma palavra para reerguê-las, para acordá-las para a realidade. Jesus amado, dá a tua bênção, tua graça, tua força sobre todos nós, que estejamos debaixo da unção do teu divino Espírito Santo. Dá a tua bênção e tua graça, tua força sobre todos nós. Abençoa-nos, ajuda-nos, guarda-nos, protege-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos para verdadeiramente, amado, repassar o que diz a tua palavra. Dá a tua bênção, tua graça, Jesus amado, sobre cada uma dessas vidas, nos leitos dos hospitais. Livra-nos, Jesus amado, desse pandemônio, Jesus amado, que ainda está. Mas, meu Deus, meu Pai, é tua mão quem tem controlado toda essa situação. Os doentes caem, não por medidas preventivas, mas porque o teu poder está agindo, Senhor da glória, Glória a Deus, sobre este país, sobre as nações do mundo. O Senhor demonstrando tua longanimidade e misericórdia, apesar de não merecermos. Jesus amado, dada a tua vitalidade, tua bênção, tua graça. Necessitamos e precisamos de ti a cada momento dessa existência, a cada batida do coração, a cada respirar, a cada, meu Deus, meu Pai, foco de pensamento. Abençoa-nos, ajuda-nos, Jesus amado, para a tua honra e para a tua glória. Vem em nosso socorro, Senhor. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, Pai, desde já, porque cremos que estamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muita paz, que estamos aqui nos estúdios da Rádio Viva para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e vamos louvar a Deus, vamos salmodiar o nome de Jesus. E a Bíblia diz: quem está alegre, cante. 20 horas e 16 minutos em Fortaleza, e vamos com o nosso professor Kelly com seu comentário. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor José Ivan, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Dando rapidamente alguns abraços aqui para minha mãe, que está me vendo, o Eude, um homem cheio aí de saúde, glória a Deus. E também o Fabiano aí, que está ouvindo, motorista very good aí da empresa Vitória. Jesus te abençoe, querido. E também o nosso vizinho ali perto de casa, o Boanerges. Boanerges, Jesus te ama, rapaz. Glória a Deus. Bom, dados os abraços, vamos agora a um comentário básico. Em João, no primeiro capítulo, diz a grande verdade sobre quem é Jesus Cristo. Que realmente Jesus é o Cordeiro de Deus.
No dia seguinte, logo no versículo 29, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não testemunhou de Jesus dizendo que ele cobre os pecados do mundo, porque o que cobria o pecado era apenas o simples cordeiro. O cordeiro que tinha que ser imaculado. Mas mesmo o cordeiro comum demonstrava a misericórdia de Deus, porque o próprio Deus, ele provia o cordeiro, tal como aconteceu no caso do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac. Mas o que é o cordeiro, afinal de contas? Qual é a característica que tem este animal, que ele foi colocado como um símbolo tanto para judeus quanto para cristãos? O cordeiro, ele é um ser manso e humilde. Não que ele dê suas escapadas, mas é um animal ao qual você consegue realmente cuidar dele. Então, é nisso que realmente nós, como cristãos, devemos ser e atentar e estar com a boa consciência com relação a isso. O Cordeiro, como Jesus, sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós também temos que seguir a esse exemplo. E esse exemplo, ele é algo que não é uma coisa feita da noite para o dia. Para se realmente ser um cordeiro, né, no sentido realmente cristão, assim como Cristo, que é o supremo e único exemplo que devemos seguir, não é uma coisa que vai da noite para o dia. A tendência da natureza pecaminosa de ser bode, de querer dar marrada, é algo que precisa realmente ser debelado. Como a gente faz isso? Lendo as Sagradas Escrituras, porque em Hebreus, no capítulo 5, está verdadeiramente que somente por ela é que nós podemos exercitar nossa mente, nosso coração, aquilo que é chamado discernimento. Discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, é por isso que Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor José Ivan. h20h21 em Fortaleza, programa Ecos do Calvário. Quero abraçar nesse instante a minha tia, a irmã Ana Sampaio, a paz do Senhor para ela, a paz do Senhor para o Renê, para a Darlane, que estão lá no interior ouvindo o nosso programa. Deus os abençoe gloriosamente. Também quero abraçar o meu querido irmão, que eu conheci há poucos meses, o nosso querido irmão Coronel Napoleão Feitosa, também está nos ouvindo, juntamente com o Coronel Flores, que me apresentou esse irmão. Ele é crente, o Flores não é ainda, mas estamos orando para que Deus faça uma obra. Também quero abraçar o pastor Erivelto Gonçalves, nosso pastor presidente, todo o nosso ministério, pastor Arruda, lá em Fortim, um grande abraço para ele.
pastor Pedro Ribeiro também, um abraço para ele, pastor Durval, um abraço para ele. Também quero abraçar o nosso querido deputado federal, doutor Jaziel, e a sua esposa e irmã, doutora Silvana. Um abraço para todos em nome de Jesus. Um beijo para o meu netinho Davi, para Raquel, para o Rubens, para a Deíce, para o Joel, para o Jonas, para a Joelma, enfim, para todos esses irmãos que estão nesta oportunidade ouvindo o programa Ecos do Calvário. Vamos de mais um louvor e já estaremos abordando o tema exortação e santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Comercializa, conserta, reforma, fabrica objetos feitos de ouro ou de prata. É soldador, conserto de óculos, amolador de alicates e outros. Anote aí, Mercado Central de Calcaia, box 10. Telefone, eu lhes garanto que ele é profissional de qualidade, porque eu o conheço, já fiz trabalhos com ele, é excelente. O nosso querido Nascimento, irmão Pedrinho também lá. Telefone 98527 0371 994 37 0331. Ótica Evangélica, organização Irmã Madaí. Lá tem a sua filha que faz consultas na loja. Então você pode ir na loja, lá na rua Pedro Pereira, 769, no centro de Fortaleza. Telefone 3252 2992 ou o celular 997 77 1420. Ótica Evangélica, organização Irmã Madaí. Eu quero neste momento também cumprimentar uma ouvinte minha de Priscas Eras. A Claudiana, entre em contato comigo, por gentileza. Eu quero começar com você. Você descobriu o meu programa e é um prazer tê-la como nosso ouvinte mais uma vez. Então você pode entrar em contato comigo agora aqui na rádio. O telefone da rádio é 3287 21 51 58, né? 58. Tá certo, Claudiana? Deus te abençoe gloriosamente. Vamos de mais um louvor e logo em seguida estaremos abordando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 em diante. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, com muita alegria, com muita paz no coração, que vamos falar sobre esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, no capítulo 4. É exatamente o apóstolo nos exorta a termos uma vida de santidade. É fundamental para podermos ver o Senhor Jesus. Sem a santidade, nós não veremos a Deus. Sem a santidade, nós não agradamos a Deus. O escritor aos Hebreus, irmão Kelly, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o apóstolo Paulo exorta os crentes de Tessalônica a viver uma vida de santidade, irmão Kelly. É fundamental para nós também. Esta carta, evidentemente, foi endereçada aos cristãos de Tessalônica, mas, por extensão, também nós somos exortados, irmão Kelly, a andarmos em santidade para agradarmos a Deus. Glória a Jesus. Andar na santidade. O que é interessante logo de princípio
aqui no capítulo, é a história de dizer: finalmente, irmãos, não vos rogarmos e exortarmos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Então, o que é santidade, afinal de contas, logo nesse começo? Então, você tem o começo do desnivelar da coisa. Santidade não é irracionalismo. É o ato de você adotar um estilo de vida contra a cultura autodestrutiva do mundo, ao qual a exaltação ao pecado é, de fato, atroz. Tanto que você vê as maiores loucuras que as pessoas fazem quando estão num estado pecaminoso deplorável. Determinadas marchas que tem por aí para extravasar a natureza carnal estão cheias de pessoas. Por que Jesus se compadece dessas pessoas? Porque ele olha essas pessoas como se fossem ovelhas sem pastor. E é verdade. Como é que a natureza pecaminosa, por exemplo, ela pode guiar alguém a uma coisa boa? Não. Você nota que cada vez mais que as pessoas vão se afastando de Deus, elas vão ficando cada vez mais degradadas, se dando todo tipo de coisa que quando você ouve, você não acredita. Esse tipo de pessoa foi capaz de fazer isso? Foi. Por quê? Porque se afastou de Deus. A santificação, ao contrário, nos aproxima de Deus. Agora tem gente que tem outro lado, distorce o termo santidade. Distorce como? Eu vou contar rapidamente, porque o tempo não permite tanto. É uma história e o erro que tem essa história. Aí você vai compreender o termo do que é santidade. Havia 3 motoristas de caminhão. Muito bem. No teste final, o superintendente chegou com ele e disse: olha, vocês são capazes de dirigir quanto de distância do precipício? E aí um dizendo, querendo mostrar a perícia, eu vou a 50 centímetros. E aí o segundo disse, olha, eu vou uns 20 centímetros. E aí o outro disse o seguinte, eu dirijo o mais longe que eu puder. Aí, por exemplo, você ouve isso, rapaz, mas que história boa, que coisa edificante. Só que tem um erro. Um erro? Como assim? Ele não está dirigindo para longe do precipício. Mas aí é que está a coisa. Ele não está vendo o paredão de rocha que tem do outro lado. Aí, mas o que isso tem a ver com santificação? Tem gente que confunde santificação com ascetismo. Sabe como é que se faz? Indo além do que está escrito. Vamos pegar Eva no paraíso. Que quando a serpente tentou fazer com que ela comesse do fruto, o que ela disse? Ah, Deus não permitiu a gente nem ver, nem tocar e nem comer. A ordem de Deus não era essa. Primeiro era para Adão. E Deus disse claramente, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas não comer do fruto do bem e do mal. Então, a santificação é aquilo que nos aproxima do Senhor, não de uma maneira artificial, como por exemplo, eu já fiz o meu serviço religioso, agora da porta do templo para fora, eu cuido da minha vida. Infelizmente tem gente que vive assim. Gente que acha que santidade é ascetismo, e aí depois a gente vê que essa pessoa que falava tanto sobre santidade, de repente, meu Deus, por que caiu nesse escândalo horroroso? Porque confundiu ascetismo com santidade. Foi além do que está escrito,
fomentando, por isso que Jesus ele falou para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, ir além do que estava escrito. Glória a Deus. E a exortação é importante para podermos agradar a Deus. É muito bonito quando alguém faz algo que agrada a Deus. E a Bíblia diz assim, que a santificação, a santidade, ela é progressiva. Está aqui. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, seja santo mais hoje do que ontem. Porque sem a qual não se verá a Deus. Há uma definição de santidade. Ela tem duas faces. A primeira é abster-se do pecado. E a segunda, aproximar-se mais de Deus. O fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor está repleta de informações de homens e mulheres que agradaram a Deus, andaram com Deus. Enoque andou com Deus e, consequentemente, foi trasladado para o céu de gozo. Nesses dias que estamos vivendo, é fundamental nós nos afastarmos do pecado, termos uma vida reta diante de Deus, uma vida que agrade a Deus, que o Espírito Santo fique feliz com o comportamento do crente, porque se não formos santos, estamos nos enganando. Nos enganando. Versículo 2 diz assim, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, de andar em santidade, de agradar a Deus. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Porque sem ela, nós não veremos a Deus. É possível ser santo? Sim. Com a ajuda do Espírito Santo. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, se nós buscarmos as coisas de Deus, tivermos apetite em ler a Bíblia Sagrada, se tivermos apetite de orar, de aproximar-se de Deus, de consagrar a vida, de obedecer a Deus, nós estamos fazendo o que é agradável a Deus e estamos sendo santos. É isso que Deus quer, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Abster-se da idolatria, abster-se da corrupção, abster-se da mentira, da fornicação, da volúpia em querer ser rico e não interessam os meios que ele age para conseguir a riqueza. Afastai-vos disto, o Senhor está voltando e somente quem subirá são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro e são santificados por Deus. Irmão Kelly. Glória a Deus. Tanto é que quando vamos analisar o termo prostituição, significa o prazer egoísta. Por que você acha, por exemplo, que há casamentos que vão para o balaio, vão para o saco e vão embora? Porque o homem não quer cumprir sua função de marido. Mulher não quer cumprir sua função de ajudadora, cooperadora, companheira. Marido significa aquele que provê. É aquele que envolve com cuidado aquela no qual ele falou diante de Deus
que ele iria ajudá-la, protegê-la. Rádio Viva. E aí tem mulher que também não está nem aí. Não quer ser companheira, não quer ser ajudadora, não quer ser nada. Aí temos uma segunda base Qual o nome dela? nestas considerações de Paulo. Sobre a questão Botei aqui, viu? da oração. Tá. Né? É o ato de nós nos comunicarmos com Deus e por isso mesmo nos aproximarmos cada vez mais. O versículo 16 de Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é o efeito da oração. A oração diante do trono da graça, você falando aquilo que você é, confessando seus pecados, suas fraquezas. E aí, nisso, pastor José Ivan, nessa busca, nós somos ajudados no tempo oportuno. Agora a segunda, para termos o que é santidade. Hebreus capítulo 5. Mas o alimento sólido é para os adultos, mas para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso significa que isso aqui, dentro desse contexto, fala das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é que nos fazem discernir o bem e o mal. Aquilo que, por exemplo, o pastor fulano de tal, famoso, poderoso, né? Tem muito por aí, mas não é, né? Só que não, né? Aí, quando o cristão começa assim, eleitor da Bíblia, já começa. Ei, isso não é de Deus, não. Como teve um aí que lançou maldição sobre quem amaldiçoou o ministério dele. Isso não é de Deus. Porque Paulo ele exorta também, no Romanos capítulo 12, a realmente o quê? Pagarmos o mal com o bem. Agora, tem gente que não lê a Escritura, não tem discernimento do bem e do mal, não sabe o que é santidade, aí cai em esparrela. Aí por isso que a gente tem não poucos fracos, como também os que dormem espiritualmente. Verdade. O versículo 4 diz assim: que cada um de vós, observe, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. O que você, o que eu estamos fazendo do nosso corpo, o nosso vaso? Estamos andando de forma agradável a Deus e sendo santo? Ou estamos desagradando a Deus sendo imundo? Porque o nosso vaso é o templo do Espírito Santo. E diz mais aqui, o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Como é que você conhece a Deus? Como é que você conhece a Bíblia Sagrada e o seu vaso é imundo? Como pode, irmão, que nós compreendermos esta informação? Se eu sirvo a Deus, conheço a Bíblia e o meu vaso não está em santificação, o meu vaso está sujo. Então tenhamos cuidado. A ênfase deste texto é a santificação, porque Deus sabe perfeitamente que sem a santificação nós não veremos a face de Deus. O que isso significa? Que eu perdi a salvação, que eu não fui salvo, porque os salvos verão a face de Deus, contemplarão a face de Deus
contemplarão Deus na sua essência. Mas o corpo imundo, o corpo sujo, corpo prostituto, mentiroso, criador de contendas, e se abstenha urgentemente para que o teu vaso seja de santificação e honra, porque o nosso vaso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo já diz, é santo. Irmão Kevin, para concluirmos, falta 5 balas de Deus, faltam 5 minutos para terminar o programa, ainda estamos no versículo 4, mas a palavra-chave deste texto é a santificação, é exortar para sermos santos. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos santos, e o Senhor próprio falou, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Verdade. Relações finais, irmão Kélio. Glória a Deus. Lembre-se o seguinte, santificação só podemos ir diante do trono da graça e exercendo o discernimento do bem e do mal, tendo como parâmetro a Escritura Sagrada. Exatamente. Não com invencionice certa, de dizendo você dá 7 pulos e não sei o quê, e você tem que usar uma saia não sei onde. Meu Deus do céu, quanto vaso imundo, com saias lindas, exatamente, mas o coração cheio de perfídia, e aí, não quer a de santificação, ódio. no entendimento, a conversão verdadeira é do interno para o externo. Mas é fato isso. Porque for do externo, só do externo, não Porque adianta. o que acontece? Jesus ele falou mesmo em Marcos capítulo 7, 21. O mal procede do coração do homem. E por isso que Jesus é o médico dos médicos para consertar seu coração, querido, essa noite. Glória a Deus. Para realmente te fazer uma nova criatura. Você não precisa ficar com ascetismo ou você ficar do outro lado. Deus disse a Josué, permanece na palavra, não vá para a direita e nem vá para a esquerda. Não seja libertino e também não seja um acerta. Glória a Deus. Glória a Deus. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Pai eterno, Pai glorioso, em nome de Jesus, eu te apresento nesse instante, meu Deus, a irmã Dávila. Tu conheces a sua situação, o seu problema, e te pedimos, ó Deus, que estenda as tuas mãos para repreender todo o mal. Pai querido e santo, abençoa a tua igreja, os nossos irmãos e irmãs que nesta noite sintonizam a Rádio Viva. Deus eterno, estende as tuas mãos para sarar, para curar, para operar maravilhas, para trazer lenitivo, trazer refrigério aos corações daqueles que estão angustiados, problemáticos, nervosos. Ó Espírito Santo, aleluia, toca nestas vidas, nesses corações, trazendo a paz, trazendo refrigério para essas vidas que estão nervosas, estão vivendo fortes dilemas. Deus, nesta noite, atende a nossa oração, o nosso clamor. Tu és Deus de perto e de longe. O Senhor Deus contempla os corações, contempla o que há no âmago do coração do ser humano. Oh, aleluia, abençoa a tua igreja, que a igreja seja santa, que a igreja não comungue com o mundo, com o pecado, porque a igreja de Jesus deve andar na contramão do mundo. A igreja não pode ter comunhão com o mundo. A igreja é santa, lavada, redimida no sangue de Jesus. A igreja deve ser santa e anunciar a palavra do Senhor de forma ungida, destemida, para arrebatar muitas vidas que estão oprimidas por Satanás, vidas opressas, vidas escravizadas por Satanás, a
através da bebida, das drogas, do fumo. Deus repreende estes grilhões, quebra estas correntes e liberta estas vidas para a glória do nome de Jesus. Satanás já está derrotado, ele tem limites dado por Deus, ele não é maior do que Deus, nunca foi, nunca será, pois os seus dias já estão contados em nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus, que a paz de Cristo inunde seu coração. Amém. Final de programa, até segunda-feira, na paz de Cristo. Você ouviu o programa Ecos do Calvário. Produção, direção e apresentação, Pastor José Ivan.